Olá, amigos que nos acompanham aqui pelo De Catequista para Catequista, através do DATV, o canal da Diocese de Apucarana. Nós temos a grata satisfação de ter em nossos estúdios, mais uma vez e sempre, a Débora Pupo, que é a coordenadora da Catequese do Regional Sul 2. Então, seja bem-vinda novamente. Obrigada. Você que já é de casa, Sim, né? já sou de casa. Isso mesmo. É com muita alegria que a gente volta a conversar com a Débora, claro, sobre o assunto que ela trata aí, que ela posta, que ela está sempre disposta a dar cursos, formações, a conversar, que é a catequese, né, Débora? Exatamente. E aí hoje nós nos reunimos então para mais algumas conversinhas de catequistas. Para catequista. E o que é que você trouxe? Então, saúdo a todos, é bom estar de volta, né, nessa continuidade dos nossos vídeos. Agradeço em especial a tua presença, Rosana, né, nessa nossa pequena conversa. Também esse espaço que nos é disponibilizado. E hoje nós temos alguns assuntos bastante interessantes nessa caminhada de catequese. E como é uma conversa de catequista para catequista, então nada melhor do que duas catequistas sentarem para tricotar um pouquinho, né, para conversar um pouquinho. Então nós vamos transitar um pouco hoje por questões ainda dentro da inspiração catecumenal, da iniciação à vida cristã, a formação do catequista, então o olhar para a formação do catequista, essa necessidade de destacarmos alguns pontos, e dentro da formação do catequista, outros links que são abertos pela exigência de hoje da catequese. Então, eu estou muito feliz por dar continuidade à nossa conversa. E vamos ver o que vem por aí. Vamos lá. Então, eu não sei se nós já comentamos em algum dos nossos vídeos passados que nós iniciamos, mas assim, houve um tempo que as pessoas diziam assim, para ser catequista basta ter disponibilidade, basta dizer sim, né? E aí a gente ia, como foi o meu caso, com a cara e a coragem, para conversar com as outras pessoas. Mas aí também a gente sempre lembra uma grande frase que diz assim, você nunca consegue ensinar ou passar tudo aquilo que você sabe. Então, se eu sei muito, eu não consigo passar todo esse muito. Agora, se eu sei pouco, consigo passar quase nada. Então, hoje mudou, né, Débora, essa perspectiva que a gente tem da formação de catequista, né? Sim, Rosana. Então, nós vamos começar destacando a necessidade da formação. Em outros vídeos, em outras conversas nossas, nós destacamos, sim, essa questão de que hoje se torna cada vez mais necessário a busca pela formação. Até nós jogávamos um pouco a questão da frase, Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Não duvido disso, mas o capacitar os escolhidos da parte de Deus também depende da minha disponibilidade. Então, para esse nosso primeiro assunto, nossa primeira conversa, eu vou me servir novamente de um documento, já foi apresentado em outros vídeos, mas eu apresento de novo, que é o Diretório Nacional de Catequese, publicado pela CNBB, né, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e aqui, a partir do número 269, nos vai falar do saber do catequista. Então, alguns direcionamentos, alguns apontamentos necessários na formação do catequista. Então, nós estamos aí falando de conhecimento bíblico, conhecimento da doutrina da igreja, da história da própria igreja, porque nós vamos auxiliar a criança no processo de educação da fé. Então, esse processo de educação da fé precisa também ser um inserir-se na igreja, né, nesse processo, nessa comunidade de batizados. Então, o conhecimento de Sagrada Escritura, o conhecimento da doutrina da igreja, o conhecimento da própria psicologia da criança, do desenvolvimento da criança, a necessidade de se conhecer. Claro que não estamos falando aqui de um conhecimento a nível de especialidades. Então, depois que eu assisti aquele vídeo lá com a Débora, então eu não posso mais ser catequista porque eu não sei. Calma lá, não é isso. Não é que nós estamos
dizendo que você não possa ser catequista, mas nós estamos alertando que dentro da inspiração catecumenal nós precisamos enfatizar a formação. E como é a formação do catequista dentro da inspiração catecumenal? Nós precisamos pensar em um itinerário formativo. Então não são encontrões que se realizam aí para reunir 500, 1000 pessoas. Esses são eventos pontuais que acontecem ao longo da caminhada da catequese. Mas a paróquia, a diocese, mas principalmente a paróquia, precisa pensar um itinerário formativo para os seus catequistas. E esse itinerário formativo é o quê? É um planejamento de encontros sequenciais que atendam a dimensão bíblica, a dimensão doutrinal, a dimensão litúrgica e principalmente, Rosana, a espiritualidade. Então, você catequista cuida da testa, se quiséssemos assim dizer, né, da cabeça, da intelectualidade, mas também cuida da dimensão espiritual, do coração. Vamos usar esses símbolos já tão usados na nossa linguagem comum. Então, a nível de reflexão, você se debruçar sobre os conteúdos, você estudar, você preparar o teu encontro de catequese, né? Mas você também cuidar da tua espiritualidade. Então, dentro da iniciação à vida cristã, a formação do catequista precisa ajudá-lo a voltar os seus olhos para dentro de si, conversar consigo mesmo, ter consciência do seu ministério, do seu serviço, da sua missão e estabelecer um diálogo contínuo com Deus, que é a dimensão da espiritualidade. Então, cultivar essa vida de oração, cultivar esse diálogo interior, para que o Espírito possa encontrar espaço e então agir. A boa vontade é essencial. A disponibilidade do tempo é indiscutível. Agora, eu não posso descuidar da dimensão formativa. Você dizia que a gente não consegue passar tudo o que sabe, né? E eu uso um outro exemplo. Eu não consigo oferecer aquilo que eu não tenho. Ah, com certeza. Então, por exemplo, né, eu brinco com os catequistas, você chega em casa cansado, com sede, vai direto na geladeira e todas as jarras de água ou garrafas de água na geladeira estão vazias, porque alguém foi bebendo e não encheu, não preencheu. Então, essa analogia a gente pode fazer com o catequista. Quer dizer, o catequizando chega ao encontro de catequese. Que catequista que ele vai encontrar? Um catequista pleno do Espírito, sem dúvida. Um catequista disposto à missão de catequizar, ótimo. Mas também um catequista que conhece. Então, por isso, meus queridos catequistas, coordenadores de catequese a nível paroquial, a nível diocesano, a nível regional, né, é preciso pensar, é preciso destacar um itinerário formativo que atenda o catequista, que está iniciando. Então, a dimensão da vocação, do compromisso do catequista, o catequista já de caminhada, então, como auxiliá-lo a ter maior conhecimento e dentro de uma formação permanente. O catequista como leigo, o catequista como atuante na sua comunidade, o catequista como membro da igreja. E dentro disso, podemos falar como deveriam ser os encontros de formação. Agora, olhando para o catequista. Então, encontros mais vivenciais, encontros com momentos de espiritualidade, e aí temos a leitura orante, a palavra é o nosso, a Bíblia é o fundamento, é o alicerce. Então, a leitura orante da palavra, você se debruçar sobre a Bíblia, não apenas como estudo, mas como alicerce para a tua espiritualidade. Então, encontros mais vivenciais, encontros de partilha de estudo e, principalmente, um processo, um itinerário formativo. Não é fazer um encontro aqui, outro não sei quando, outro, né, vai se aproveitando algumas oportunidades, mas iniciarmos o ano catequético também olhando para o catequista na dimensão formativa. É o desafio. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Ouvindo você colocar e falando desse itinerário de formação, dá para a gente entender perfeitamente que quando o catequista tiver a maturidade, lá o tempo de formação para chegar na formação
é essa permanente, né? De estar sempre em contato, de estar sempre... Isso também é um despertar, né, dessa vocação que a gente tem de catequista, né? Às vezes a gente está lá há 20 anos, há 15 anos, mas sempre buscar, e isso é muito importante, né, manter-se conectado, manter-se atualizado, principalmente com a Sagrada Escritura. É tão bonito quando a gente ouve você dizer exatamente isso, para nos relembrar, para sempre estar afirmando para nós mesmos, né, nessa correria que a gente vive, na vida corrida, mas que a Sagrada Escritura não é só para formação, ela é muito mais que isso. E eu acredito que dentro dessa, que é a tônica das nossas conversas também, da iniciação à vida cristã, você destacou um ponto muito importante, esse caminho de amadurecimento também com o catequista. Nós já falamos em outros momentos da nossa conversa que sacramentalmente nós somos iniciados. Todos nós celebramos os 3 sacramentos da iniciação. O batismo, na ordem que nós temos o batismo, a Eucaristia e a crisma, a confirmação. Mas essa vivência, o formar-se como discípulo. E esse formar-se como discípulo se fundamenta numa espiritualidade pautada pela palavra. Então, isso, dentro desse itinerário formativo que é pedido, esse itinerário, o que é esse caminho formativo, caminho de formação, esse processo de formação voltado para o catequista, é também uma busca desse amadurecimento. Então, conhecer os documentos da igreja, por quê? Por que eu vou conhecer os documentos da igreja? Para fundamentar as minhas respostas, mas não como algo que cerceia a liberdade, ou algo imposto. É que às vezes, a catequese, a igreja é quadrada, a igreja é retrógrada, a igreja é... Não, a igreja é mãe. E como mãe e mestra, ela tem um caminho para os seus filhos seguirem. E eu, catequista, preciso conhecer em primeiro lugar. Então, eu não consigo, me corrijam, por favor, se eu estiver errado, pode mandar, né, correções aí no canal da Diocese, que chega até mim também, mas eu não consigo imaginar hoje um catequista que não se dedique à formação, que não tem esse anseio, porque nós insistimos com as coordenações diocesanas, pensar a formação, desde a base, desde o catequista, como eu disse, que está iniciando, o catequista que conhece os documentos da igreja, que conhece a sua fé, porque quanto mais se conhece, mais se ama, Rosane. Esse é o segredo da coisa. Então, o catequista entusiasmado, o catequista que gosta do que faz, ele vai em busca. Seja dos meios atuais, né, comunicação, hoje o mundo é virtual, mas também não vamos esquecer a nossa base. Voltarmos para a Bíblia, lermos, não é porque somos católicos que podemos tê-la apenas como um enfeite lá na nossa estante. Não, conhecer a Bíblia, o fundamento da minha fé, conhecer o Jesus que aqui me vem apresentado. Débora, é um livro difícil, é um livro... Mas vamos nos acostumar a folhear, né, a ler, a buscar ajuda para interpretar também. E tudo isso é na linha da formação. Olha... É lindo, né? A nossa igreja como mãe, como mestra, porque nós também como mães, como mestras nas nossas igrejas domésticas, lá no nosso encontrinho de catequese, quando nós somos também a representação dessa mãe, dessa mestra, né? Que está ali, como é bonito nós ouvirmos tudo isso, essa conversa tão gostosa. Claro que essa formação, esse itinerário formativo do catequista, da catequista, ele tem como objetivo também que os nossos encontros de catequese sejam formativos, sejam entusiasmantes para aqueles que estão ali participando conosco. E esse, inclusive, é o assunto da nossa próxima conversa, da continuidade desse bate-papo tão gostoso com a Débora que está aqui conosco. Então, fiquem ligados. Nós temos muitas novidades aí, não é, minha amiga? Sim, temos. Então, vamos lá. Inscreva-se, tá? Inscreva-se, indique, compartilhe, comente, como disse a Débora, que tudo isso chega sim até nós, chega a cada um de vocês. Porque aqui a conversa é de catequista para catequista.